Agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre a CPMI do INSS, porque o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, vai insistir na convocação de Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho do presidente Lula, para prestar depoimento à comissão. Hoje, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, apresentou um requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha. A comissão avalia que a oitiva pode ser uma das mais relevantes dos trabalhos em andamento. O depoimento é considerado fundamental para clarear as ligações de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, com estruturas do governo federal. Para sustentar a decisão, Viana recorreu a uma declaração do próprio presidente Lula, na qual afirmou que todas as pessoas que precisam dar explicações devem fazê-lo. Um ex-funcionário do lobista, Antônio Carlos Camilo Antunes, deu uma entrevista ao portal Metrópolis e afirmou que o empresário citava proximidade com Lulinha em negociações com fornecedores e parceiros comerciais. Essas menções eram recorrentes em reuniões internas. A testemunha, considerada peça-chave da Polícia Federal na Operação Sem Desconto, disse ter ouvido do lobista que havia pagamento de uma mesada de R$300 mil a Lulinha. Também foi citado um adiantamento de 25 milhões ligado a projetos na área de saúde, sem indicação da moeda. O ex-funcionário afirmou que o lobista relatava encontros com Lulinha em São Paulo e também no Distrito Federal. Além disso, a Polícia Federal identificou transferências financeiras do careca do INSS para Roberta Luxinger, amiga de Lulinha e alvo da última fase da operação. Os diálogos apreendidos mostram o envio de R$1.500.000, com mensagem indicando que o valor seria destinado ao filho do rapaz, uma referência a Lulinha, Marcília, ao filho do Lula. Ontem, então, o Congresso retomou os trabalhos, o ano, e aí volta, claro, a CPMI do INSS. Inclusive, o presidente Carlos Viana pediu a prorrogação por mais 60 dias das investigações e reforça agora o relator Alfredo Gaspar, pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Lulinha, até para conferir se essa mesada de R$300 mil, que segundo ali um funcionário do careca do INSS, eram depositados mensalmente ao filho do Lula para realizar ali o lobby, né, a operação entre o careca, o INSS e as altas esferas do poder. O Lulinha está em todas nessa CPMI do INSS. Os nomes que mais aparecem são do Lulinha e do careca, né? E sempre, aliás, um relacionado ao outro. Então tem essa questão da mesada dos 300 mil, tem viagem para cá, tem pagamento disso, pagamento daquilo. É impressionante como falam que um era sócio oculto do outro. Isso tudo mostra que esse complexo, essa estrutura criminosa que, enfim, pode ter se instalado, né? E eu digo pode ter se instalado apenas por uma cautela, no Brasil, ela tinha como personagens centrais o filho do presidente da República. Isso é muito sério. Mas nós vamos ter muita dificuldade, e a CPMI vai ter muita dificuldade de escutar o Lulinha, porque está fora. Ele, né, simplesmente evadiu-se. Agora, a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha é o ponto aqui que mais me parece ser relevante. Ouvir o Lulinha ou não é irrelevante. Relevante não é, mas é o de menos, porque o Lulinha, primeiro, tem essa questão dele escapulir. E depois tem a questão do Lulinha poder sempre, ainda que estivesse acessível, ter um habeas corpus à mão com muita facilidade para poder não falar nada e ficar em silêncio. Então a grande questão é a quebra de sigilo. A quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha vai nos levar não apenas à relação dele com o careca, mas à relação dele com sabe-se lá mais quem. E é muito importante que essa caixa de Pandora abra-se de uma vez por todas. De uma vez por todas. Nós ficamos sempre ciscando, cercando o careca, cercando Lulinha. Esses nomes não param de aparecer, mas nunca se aprofunda em um ou em outro de tal maneira que apareçam os personagens principais dessa história, que muito dificilmente não estão em algum escalão principal desse governo. Essa me parece ser a grande questão. Quer dizer, o Frei Chico é outro. Então, o irmão do Lula para cá, o filho do Lula para lá, e nunca a gente consegue aprofundar, alcançar os porões dessa história toda, né? Para sabermos quem
efetivamente, dentro desse governo, participou dessa algazarra toda, dessa balbúrdia criminosa. Isso é que precisamos ter. O sigilo, para mim, é o ponto. Ouvir o Lulinha, sinceramente, acho que será apenas uma ilusão. E talvez uma ilusão de ótica. A gente ouça o Lulinha, mas aquilo que a gente vai ver já não existe. Sabe que daí olha a estrela, aquela estrela que a gente olha já não existe mais, é só uma fotografia do passado. Você vai saber quem é o Ronaldinho da informática, né? O preparo dele. Nunca foi ouvido. Nunca. O Piotr, uma linha de investigação da Polícia Federal apura que Lulinha seria ali um sócio oculto do Careca do INSS. Essa é uma linha de investigação da Polícia Federal. Agora, com relação à quebra de sigilo, é a própria CPMI que vai definir, tem independência, tem autonomia, poder para isso, mas o requerimento foi apresentado ali pelo relator Alfredo Gaspar e precisa ser colocado em votação. Agora, resta saber se os integrantes aí dessa comissão não vão blindar o filho do Lula, como fizeram com o pedido de convocação tanto do Frei Chico quanto do próprio Lulinha. Lembrando que os partidos podem alterar os membros que eles indicaram para a CPI, que foi o que fizeram naquela CPI do MST. Você lembra? Trocaram as pessoas e a CPI foi, que era da Câmara só nesse caso. Essa é uma CPMI, né? Uma comissão mista. O Marcília estava se referindo ao filho do Lula, irmão do Lula. É incrível, né? Como o Lula aparece. Antes era o amigo do meu pai, agora é o filho do rapaz. E daqui a pouco é o irmão do rapaz também. Foi um amigo do Lulinha que assumiu a condição de dono do sítio de Atibaia. Isso, exatamente. Amigo do filho. Com fotos da família do Lula em todos os lugares, sim, nome do pedalinho. E remédios. Nunca vi alguém deixar tantos bens pessoais assim no lugar que não seja dele. A investigação da polícia, quando ela pega o Lulinha e começa a projetar a possibilidade dele ser um sócio oculto, se a gente pegar as informações até agora, é uma linha de raciocínio muito, muito importante e interessante, porque viajava junto, a denúncia de que essa a referência que se fazia a ele do filho do rapaz, a viagem que nós citamos foi aquela de Portugal, né, que eles foram numa classe executiva, alguma coisa assim, né? E mais os 300 mil, mesada. Esse dinheiro vinha de desvio do INSS. Quer dizer, você rouba aposentado, aí você distribui o dinheiro com comissão para o filho do presidente da República, porque se chegarmos, é isso que vai ser. Se comprovada a participação dele. Então, quer dizer, o filho do presidente da República era beneficiário de um esquema de corrupção que roubava aposentado, de desvio de dinheiro com o INSS, ou seja, com a previdência na mão do governo Lula, que poderia, obviamente, evitar tudo isso se tivesse um ministério competente à época. E que, na verdade, durante os primeiros 2 anos do governo Lula, foi quando houve aquela explosão de descontos em folha de pagamento, né, de aposentadorias, por aquelas entidades, todas as associações historicamente ligadas ao PT. Com esses sindicatos todos, CONTAG, por aí vai. Quer dizer, nós estamos de novo aqui. O que me surpreende, e não é que me deixa otimista, mas eu preciso ver alguma coisa. A Polícia Federal continua investigando isso. Em outros tempos não investigaria mais. Ainda está investigando. O problema da CPMI só é esse. Por uma obra do Palácio do Planalto, impressionar os presidentes de partido, os líderes, especialmente os líderes, a trocar esses membros. Aí você muda uma votação, porque eu acho que está na iminência de ter que convocar o Lulinha ou quebrar sigilo dele. Porque eu acho que já tem votos para isso. O meu receio é o líder do partido trocar o representante por pressão do Palácio do Planalto com promessas de sabe-se lá o quê. Derivam aí do que você está dizendo uma pergunta que eu quero fazer, um esclarecimento aí que eu peço ao Marcília. A CPI está investigando alguém, descobre provas ou evidências tal, de que pelo menos há motivos para ouvi-lo. Esse habeas corpus, que permite ao sujeito ficar lá em silêncio, não responde sequer qual é o nome dele se perguntarem, acaba por aí. Não pode ser, o cara não pode ser investigado, quer dizer, a Polícia Federal está investigando, mas a CPI não pode entregar a alguém o que ela descobriu, qualquer coisa, porque não é possível que a situação se resuma a isso. Eu disse, sou deputado, descubro alguma coisa, quero ouvir o cara. O sujeito ganha da fábrica de habeas corpus que o Supremo mantém
ganha o habeas corpus, vai lá em silêncio e encerra o assunto. Como é que pode ser aproveitado o material descoberto pela CPI, para que isso não morra assim? Olha, Augusto, na verdade, o habeas corpus ele só impede que ele fale, ou seja, que ele se autoincrimine, mas não que ele seja investigado. Então a CPI ou a CPMI podem naturalmente seguir, tanto que a Polícia Federal também pode seguir nesse caminho de investigação, independente do habeas corpus. Ele não impede a investigação, ele apenas impede que a pessoa, no seu depoimento, fale e com isso possa se autoincriminar. Mas confesso para você que, embora eu seja minoritário nessa visão, mesmo com o habeas corpus impedindo que ele fale, entendo eu que tem algumas coisas que ele deva falar. Como você falou, o nome. Se você acha que o seu nome te autoincrimina, você... Aí pelo pronto. amor de... Então, Quer dizer, fui eu. não é? Então tem fatos objetivos que você é obrigado a falar, porque não tem como você se autoincriminar e dizer, você é irmão do fulano. É isso aí. Não, fato objetivo. Nós acompanhamos várias vezes isso, né? Não, exatamente. Ao longo do ano Pô, passado. fulano é teu irmão, você é filho do Lulinha, você é filho do Lula? Não, eu prefiro ficar em silêncio. Pô, se isso te autoincrimina, então não precisa nem da CPI. É o que eles fazem. A Ana quer fazer um comentário, mas deixa eu só embarcar na pergunta do Augusto, porque nessa questão do HC, o ministro Flávio Dino, ano passado, foi além, porque não só deu o direito de não se autoincriminar, como o direito de não comparecer à CPMI, o que irritou muitos integrantes, né, da oposição a nem comparecer, Marcília, Pode à ter CPMI. isso. Pode ter isso, pode ter... Não, Aí você atropela também o poder da comissão do parlamento. É um desrespeito. Né? Um desrespeito. Quer dizer, eu queria ver se você um ministro concedesse um HC para alguém não comparecer a uma audiência ali no próprio Supremo, se eles iam achar bacana. Se um ministro concederia um habeas corpus para alguém não comparecer à audiência do outro ministro. Isso eles não fazem, né? Mas quando é com o Congresso, aí eles fazem. Mas tem essa variedade, tá? Essa variável, vamos dizer assim, do HC, né? Então pode ser para ir a CPI não falar ou nem ir. Diga, Ana. Não, eu queria só trazer a última linha que você leu, Paula, né? Que o Carlos Viana pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, seja obrigado a comparecer à comissão para prestar depoimento. E aí, olhando essa notícia, assim, a primeira reação que eu tive enquanto você lia aqui a notícia toda, Paula, é que quando uma CPMI ela passa a depender de autorizações, de sigilos, de mediações judiciais para ouvir personagens centrais, né? O problema não é mais a investigação. O problema é a CPI pedindo licença, pedindo por favor, que seja obrigado. É uma CPI que já está enfraquecida. Essa é a grande preocupação. Uma CPMI que começa a se ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, respeitem nossas prerrogativas, é uma CPI que daqui a pouco vai contar com o tempo, porque aí o tempo ele vira exatamente aliado da impunidade, que nós sabemos que é assim que eles fazem no Brasil.